E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num instituto fundamental do direito penal brasileiro. Um daqueles temas que está sempre ali, ó, na fronteira entre a punição e a tão sonhada segunda chance, o livramento condicional. E olha, esquece aquela ideia de que é só sair da cadeia mais cedo. A coisa é bem mais complexa. É um mecanismo que tenta fazer um equilíbrio, sabe? De um lado, a segurança da sociedade, do outro, a possibilidade de reintegração daquela pessoa. Vamos entender juntos como essa engrenagem realmente funciona na prática. Para a gente não se perder nesse quebra-cabeça, nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro a gente vai entender a essência, a ideia por trás do livramento. Depois partimos para o checklist da liberdade, quem pode e quem não pode. Em seguida, vamos ver os percalços, as faltas graves e as proibições. Aí a gente entra na matemática para entender o cálculo da pena e, por fim, como é essa tal liberdade vigiada. Fechado? Então, vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que é, na sua essência, o livramento condicional? Como eu disse antes, é muito mais do que só abrir a cela antes do tempo. Pense nele como uma ferramenta de política criminal totalmente desenhada com o objetivo em mente, a ressocialização. Ok, a definição de manual é essa aí, uma antecipação da liberdade sobre certas condições. Mas o pulo do gato, a parte mais importante para a gente aqui, é a natureza jurídica disso. Preste atenção, não é um favor do Estado, não é o juiz sendo bonzinho, é um direito subjetivo do apenado. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se a pessoa preencheu todos os requisitos da lei, preto no branco, o juiz tem que conceder. Não é uma escolha, é uma obrigação. E aqui, ó, vamos parar um pouquinho para esclarecer um ponto que gera uma confusão danada até para quem estuda direito. Livramento condicional não é a mesma coisa que sursis, a suspensão condicional da pena. A diferença é gritante. No livramento, a pessoa já está cumprindo pena, ela já sentiu o que é estar presa, é uma fase final da execução. Já o sursis, bom, o sursis impede que a pessoa sequer comece a cumprir a pena. Um acontece no final, o outro bem no comecinho. É uma diferença de timing e de lógica. Certo. Agora vamos fazer um exercício. Vamos nos colocar no lugar de um juiz da execução penal. Chegou um pedido de livramento na mesa. O que ele vai olhar? O que ele precisa checar? Bom, existe um verdadeiro checklist. Ele se divide em duas partes: os requisitos objetivos, que são mais frios, e os subjetivos, que exigem uma análise mais humana. Primeiro, vamos para a matemática. Os requisitos objetivos são basicamente isso: tempo. A conta é de fração de pena. O quadro aqui deixa tudo bem visual. Se a pessoa é primária e o crime não foi doloso, precisa cumprir 1/3 da pena. Simples. Agora, se for reincidente em crime doloso, a régua sobe, metade da pena. E para os crimes hediondos ou equiparados, a coisa aperta ainda mais. Tem que cumprir 2/3. E isso, claro, se não for reincidente específico nesse tipo de crime, porque aí a história muda. Mas não é só fazer conta, né? Agora vem a parte, digamos, mais delicada, a análise subjetiva. O juiz vai olhar para a pessoa, para o histórico dela, como foi o comportamento na prisão, teve bom desempenho no trabalho, demonstra que tem como se virar com um trabalho honesto aqui fora. E um ponto que é super importante: houve reparação do dano, quando possível. É aqui que o juiz tenta enxergar se aquela pessoa tem de fato condições de voltar para a sociedade e seguir um caminho diferente. Bom, até aqui parece tudo muito linear, né? Compra o tempo, tem bom comportamento, liberdade. Só que a execução penal é um labirinto cheio de detalhes. E é aqui que a gente encontra os obstáculos. Tem situações que complicam muito a vida do apenado e outras que simplesmente fecham a porta do livramento. E o principal desses obstáculos tem a ver com as famosas faltas graves. Pensa aí, uma briga feia, posse de celular, uma tentativa de fuga. Se o preso comete uma dessas, a pergunta de US$ 1 milhão é: isso zera o cronômetro? A contagem do tempo para conseguir o livramento volta para a estaca zero? A resposta, surpreendentemente para muitos, é não. O STJ, através da súmula 441, é muito claro quanto a isso. Olha o que ela diz: a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Ou seja, o reloginho do tempo continua correndo, não para. Parece uma ótima notícia para o apenado, né? Parece. Mas aí que vem o que eu chamo de plot twist jurídico. Veio a Lei 13.964, o pacote anticrime, e colocou uma condição nova lá nos requisitos subjetivos. Tem que ter bom comportamento e não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Captou a jogada? Na prática, o que acontece? O prazo não zera, mas a pessoa fica impedida de pedir o benefício por 1 ano.
O efeito prático é o de adiar a liberdade. É um detalhe técnico, mas que muda tudo. E além desses obstáculos, existem os becos sem saída. Casos em que a lei simplesmente diz: para esse perfil aqui, não tem livramento. Ponto final. Por exemplo, quem é reincidente específico em crime hediondo. A porta está fechada. E a tendência da legislação é endurecer. Leis mais recentes trouxeram vedações novas, como para quem comanda organização criminosa ou comete aquele tipo de crime que aterroriza uma comunidade inteira. Para esses, a lei trancou a porta. Ok, vamos para mais uma questão prática que dá um nó na cabeça de muita gente. A gente sabe que no Brasil ninguém pode ficar preso para sempre. Existe um teto de pena. A pergunta é: e o tempo que a pessoa passa em livramento condicional? Ele conta para esse teto? E a resposta é sim, conta. O STJ já pacificou esse entendimento. O tempo que a pessoa passa em livramento condicional é considerado tempo de cumprimento de pena para atingir o limite máximo, que hoje é de 40 anos. Isso muda completamente o cenário para quem tem penas muito longas. Para ficar mais fácil de entender, vamos para um caso prático. Imagina a situação do Pedro. Ele foi condenado a uma pena total de 45 anos. Uma pena bem pesada. Depois de um bom tempo, ele cumpriu 15 anos atrás das grades. E nesse ponto ele conseguiu preencher todos os requisitos para pedir o livramento condicional. Agora, vamos lembrar daquela regra de ouro lá do Código Penal. O limite máximo de cumprimento de pena no Brasil é de 40 anos. Ninguém fica mais do que isso cumprindo pena, não importa o total da condenação. E aqui a mágica acontece. O Pedro já cumpriu 15 anos preso. Para chegar no teto de 40, faltam 25 anos, certo? Então, após ele passar 25 anos em livramento condicional, cumprindo todas as regras, a pena dele é considerada extinta, mesmo a condenação original sendo de 45 anos. Os 25 anos em liberdade contaram como pena cumprida. Faz todo sentido, né? E para a gente fechar nosso papo, é importantíssimo entender uma coisa. Essa liberdade não é uma liberdade total. O próprio nome já entrega o jogo. É condicional. A pessoa que sai, que a gente chama de egresso, vive com uma espada sobre a cabeça. É uma liberdade vigiada, cheia de deveres. E que deveres são esses? Bom, o básico é arranjar um trabalho lícito e comprovar isso para o juiz, se apresentar periodicamente na justiça, não mudar de cidade sem avisar e sem autorização, enfim, é como se fosse um contrato mesmo. A sociedade dá a chance, mas a pessoa tem que cumprir a sua parte do acordo à risca. É por isso que a gente diz que essa liberdade é precária, ela é frágil. Qualquer deslize, qualquer descumprimento de uma dessas regras, ou, o que é pior, o cometimento de um novo crime, e pronto, o benefício é revogado. E aí não tem choro, a pessoa volta para a cadeia para terminar de cumprir o que faltava da pena. O risco é constante. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para a gente ficar pensando. Com todas essas regras, com as leis ficando cada vez mais duras, com mais e mais vedações, será que o livramento condicional, que nasceu com essa ideia nobre de ser uma ferramenta de ressocialização, ainda dá conta do recado? Ele ainda é eficaz dentro da nossa política criminal tão complexa? Fica aí a pergunta. É um debate que está longe de acabar e que é mais do que necessário.